Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um dos elementos mais importantes da geometria. Talvez a figura mais famosa, a que mais cai em vestibular e Enem. Professor, tem muita coisa para falar do triângulo. É verdade, tá? Hoje a gente vai falar de algumas coisinhas: condição de existência e classificação de triângulos. Em uma outra aula, a gente vai falar de mais detalhes, tá? É uma aula cheia de informações. O triângulo, ele tem muita coisa, pode cair muito a respeito dele. Então a gente vai fazer bem devagarzinho, aula com cada detalhe, ok? Primeira coisa que você vai guardar é a condição de existência. Como assim, professor? Eu quero verificar, quando eu tenho três segmentos, se é sempre possível formar um triângulo ou não. Então vamos pensar, tá, na seguinte relação. Imagina comigo, professor, já para a gente começar bem, esse item aqui da Federal de Santa Catarina. É possível construir um triângulo cujos lados são 3, 5 e 8 centímetros? O que eu vou guardar para responder esse tipo de item, hein? Condição de existência tem algumas, tá? Para não bugar muito a tua cabeça, hoje eu vou colocar a mais importante. Sabe qual é? Para formar um triângulo, guarda isso com muito amor, tá? O maior lado deve ser menor do que a soma dos outros dois. Guarda, dá um destaque para isso, porque é muito importante. Então vamos lá, vamos verificar aqui se realmente isso ocorre. Daquelas medidas 3, 5 e 8 centímetros, evidentemente a maior, 8. Para formar um triângulo, o maior lado tem que ser o quê? Menor do que a soma dos outros dois. Então você vai verificar se isso ocorre. O maior 8 é menor do que a soma dos outros dois? Não, professor. Aqui deu igual. Igual pode? Não, tá? Não pode. O maior sempre tem que ser o quê? Menor do que a soma dos outros dois lados. Aqui não foi. Esse item da Federal, ele tá o quê aqui, gente? Falso, tá? Itemzinho de vestibular que pode cair contextualizado no Enem também. Show? Imagina, tá? Que você tem um outro contexto aqui comigo. Eu, né, moro numa fazenda, eu vou criar porcos. E aí eu vou fazer um cercado para os porcos. Como eu sou matemático, eu gosto de quê? Triângulos. Então, imagina que uma das madeiras que eu vou ter, 5 metros. Uma outra madeira, professor, 7 metros. E uma última madeira aqui, ó, 9 metros. Será que com esses 3 comprimentos eu vou conseguir fechar um triângulo? O que você acha, hein? Vamos fazer o teste? O maior lado tem que ser o quê? Menor do que a soma dos outros dois. Quando eu somar os outros dois aqui, professor, acho que vai dar, hein? Aqui é 9, a soma dos outros dois é 12. O maior é menor do que a soma dos outros dois. É possível formar um triângulo. Então você vai colocar aqui, que aqui vai dar para formar. Show? Olha como a Federal de Santa Catarina foi do mal, hein? Aqui o 8 deu exatamente igual. Não fecha, tá, pessoal? Não fecha. Tem que ser sempre o quê? O maior lado menor do que a soma dos outros dois. Ok? Guardou? Professor, quando, por exemplo, tá? Eu montar esse cercado para os porcos, tá? Imagina o pessoal da Peppa, né?
Vindo tudo aqui, por exemplo, eu vou colocar nessa formação. Aqui o 9, por exemplo, eu posso colocar o 7 aqui, vou fazer sem escala, tá? E vou colocar o 5 aqui. Montei o triângulo. 3 lados, você vai guardar comigo que eu também tenho o que aqui? 3 ângulos. Já sei, professor, você vai falar que a soma dos ângulos internos dá 180. Também vou falar isso, tá? Mas isso aqui você já conhece. O triângulo, quando eu estudo, esse tipo de triângulo que está aqui, a soma é 180. Mas não é isso que eu quero que você guarde aqui, tá? Porque é isso aqui, lógico, tá? Tem que guardar sempre. A soma dos ângulos internos, 180. Mas eu quero que você guarde aqui uma outra coisa. Desses lados, desses ângulos que eu tenho aqui, qual dos ângulos é o maior? Volta e meia a gente tem que resolver questões mais avançadas, aonde ele pergunta qual o maior ângulo, só que ele não dá o valor, ele dá apenas os lados. Sabe o que eu vou guardar? O maior ângulo é oposto, sabe quem? Ao maior lado. Maior. O maior lado que eu vejo aqui é 9. Então, fala para mim, ele vai ser oposto a quem? Beta. O beta é o maior ângulo. Isso é bem importante, tá? Guardar. Maior lado oposto ao maior ângulo. E vice-versa, tá, professor? O menor ângulo é oposto ao menor lado. Show? Guardou? Primeira parte da aula, então, já fizemos condição de existência. Professor, geralmente quando eu estudo triângulos, eu acabo não vendo isso. É verdade, tá? É um detalhe muito importante que muitas apostilas acabam nem estudando essa parte. Mas volta e meia, isso pode cair em vestibular e Enem. Muito bem, gente. Primeira parte, show. O que eu vou guardar agora? Nomes, tá? Nome é algo muito importante. Quando eu estudo geometria, eu sempre vou pensar o seguinte: eu tenho que ter um conceito, eu tenho que ter uma bagagem de nomes, tá? Tem que guardar muitos nomes, que nem biologia. Biologia você guarda o nome e guarda a função, guarda para que serve. Aqui também, tá? Então vamos lá. Primeira classificação que eu vou montar é em relação aos lados, tá? E aí, o primeiro que eu vou estudar é o triângulo escaleno. Foi aquele triângulo que eu desenhei há pouco, da fazendinha lá da Peppa, tá? O escaleno é quando eu tenho o quê, professor? Os 3 lados distintos. Ou seja, as 3 medidas são diferentes, tá? Consequentemente, eu vou ter também os 3 ângulos distintos. É importante guardar essa conexão, tá? Se todos os lados são diferentes, os ângulos também são. Show? Muito bem. Vamos para o segundo nome? Esse é famoso, professor. Esse aqui, a gente vai em um outro momento, numa outra aula, falar só a respeito dele, tá? Porque aqui tem muita coisa. Hoje, a primeira ideia é definir. O que é um triângulo isósceles, professor? Triângulo isósceles é quando ele tem pelo menos 2 lados com a mesma medida. E aí, consequentemente, ele tem também pelo menos 2 ângulos, tá? Com a mesma medida. Toma muito cuidado, tá, professor? Eu já vi questões de vestibular aonde ele falava o seguinte: triângulo isósceles é aquele que tem apenas 2 lados iguais. Isso é falso, tá? Lá na definição, eu não coloquei apenas. Ah, mas eu já vi livros aonde ele fala isósceles tem 2 lados iguais. Tá correto.
Quando eu digo ter dois lados iguais, é a ideia de ter pelo menos dois, tá? Então guarda que isso aí muita gente erra. Eu vou desenhar dois triângulos aqui para você, tá? E nesses dois triângulos que eu vou desenhar, eu vou começar com aquele primeiro momento em que ele tem apenas dois lados iguais. Aí depois eu desenho um em que ele tem mais de dois lados iguais, tá? Então vamos pegar primeiro esse aqui. O ponto A, o ponto B e o ponto E. Eu vou falar que é isósceles e eu vou dizer que esse lado AB ele tem a mesma medida que o lado BE. Show? Aí, professor, nesse primeiro caso, que eu estou colocando que ele tem apenas dois lados iguais, esse lado que não é igual, a gente chama de base, tá? Muito bem. Agora, uma coisa que eu preciso marcar, que muita gente acaba bugando. Aonde está os ângulos iguais, hein, professor? Porque você falou que quando tem dois lados iguais, tem dois ângulos iguais. Verdade? Sabe como é que eu vou marcar? Olha que fácil. Os ângulos iguais estão opostos aos lados iguais. Opa! Guardei. Esse lado tem a mesma medida que esse lado. Os ângulos que estão opostos também vão ter a mesma o quê? Medida. Ok? Guarda, hein? Eu vou colocar agora um outro exemplo que muita gente acaba também aí, tá? De certa forma, errando. Agora eu vou falar para você que quais são os dois lados iguais aqui. Eu vou supor que o lado BK é igual ao lado EK. Muita gente erra quando tem essa situação, tá? Ok? Como eu estou no primeiro caso ainda, em que eu tenho apenas dois lados iguais, esse lado que não é igual aqui, ó, é o que a gente chama de base. Professor, mas a base não é o que tem que estar sempre no chão? Não, tá? A base é o lado aqui no caso que não tem a mesma medida. Ele pode estar em qualquer lugar. Toma cuidado. Aí fala para mim, aonde estão os ângulos iguais, hein? Opostos aos lados iguais. Como esse lado é igual a esse lado, esse ângulo que está aqui, que eu vou chamar de alfa, é igual a esse, que eu também vou chamar de alfa. Olha que fácil. Quem está oposto a esse lado? Esse. Quem está oposto a esse lado? Esse. Quando são opostos, tem a mesma medida. Legal, gente? Aqui a gente faz com cuidado, porque muita gente tem dificuldade em marcar aonde estão os lados com a mesma medida. Show! Gostou? Escalendo, ninguém é igual. Isósceles tem pelo menos dois iguais. Eu fiz o primeiro caso quando ele tem somente dois iguais. Show? Agora, professor, talvez o mais famoso, tá? De todos, que é esse cara aqui, ó, o equilátero. Ele é muito famoso, né? Eu gosto muito dele. É quando ele tem todos os lados iguais, tá? Quando é tudo igual. Por isso que vem o equi, de igual. Se ele tem todos os lados iguais, consequentemente, ele também vai ter todos os ângulos iguais. Como a soma fecha 180 e os três têm a mesma medida, cada um mede quanto? 60, professor. Show? Esse triângulo a gente vê em várias questões, tá? Quando você estuda geometria espacial, quando você está trabalhando com pirâmides, quando você está trabalhando com prismas, é muito comum aparecer o equilátero, tá? Então, por enquanto, é isso que eu vou guardar. Todos os lados iguais e todos os ângulos com medidas iguais a 60. Aí agora, para fechar essa parte, isso aqui, hein, que eu vou guardar. Todo triângulo equilátero é
Isósceles, professor. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar, ó. Lembra que eu te falei que o isósceles, ele não tem pelo menos dois lados iguais? Aqui, professor, tá? Eu estou vendo todos os lados iguais. Quem vê todos os lados iguais, não vê pelo menos dois? Sim. Então eu vou guardar que todo equilátero é o quê? Isósceles, tá? É aquele segundo caso que eu te falei. O triângulo isósceles, ele encaixa a definição dele também aqui no equilátero. Show? Guarda, hein? E tem VOF aí, você não pode bugar. Muito bem. Agora, professor, vamos para a segunda parte. Quando eu classifico o triângulo, pode ser em relação a ângulos, tá? E aí o primeiro, olha quanto nome exótico aqui, tá? Bom para você dar pro teu cachorrinho, pro seu gatinho, acutângulo. Imagina, acutângulo, vem cá meu filho, acutângulo. A ideia do triângulo acutângulo é quando ele tem exatamente todos os ângulos agudos. Professor, ângulo agudo, o que é isso? É quando ele tem todos os ângulos menores do que 90, tá? Guarda, o nome já meio denuncia. Acutângulo, parece que eu estou xingando alguém, né? É quando tem todos os ângulos agudos menores do que 90. Muito bem. E o retângulo? Triângulo retângulo é o mais famoso de todos, tá? É quando ele tem um ângulo, o que é aqui, gente? Reto, tá? Sempre o triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo igual a 90. E aí, professor, uma consequência bem importante, tá? Como a soma dos três é 180, um já é 90, os outros dois, evidentemente, têm que ser ângulos agudos. Ou seja, os dois outros ângulos têm que ter medidas menores do que 90 graus. Ok? Triângulo retângulo também vai ter uma aula só para ele, tá? Eu gosto sempre de pensar o seguinte: enxergar triângulo é bom. No vestibular, Agora, enxergar um triângulo quando é retângulo é melhor ainda, tá? Porque quando o triângulo é retângulo, dá para fazer Pitágoras, dá para fazer seno, cosseno, tangente, dá para fazer muita coisa. Em outro momento, a gente vai ter uma aulinha só desse bonitão. E para fechar, professor, esse nome aqui é exótico, hein? Triângulo obtusângulo. Esse, se falar para uma pessoa, parece que está ofendendo, né? Ô, seu obtusângulo. O triângulo obtusângulo, professor, é quando ele tem apenas um ângulo obtuso. Vem aqui comigo para você ver um desenho, tá? O que é um ângulo obtuso, professor? É aquele ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Então vamos supor que eu tenho aqui 120, aqui eu vou ter 40 graus, e aqui quanto é que é? Rapidinho dá 180 tudo, 160, o que falta aqui? 20. Todo triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso, e aí, consequentemente, os outros agudos. Professor, eu já vi em uma prova de vestibular que ele falava um absurdo, tá? Que o triângulo poderia ter dois ângulos obtusos. Não! Que viagem é essa? Se um triângulo tiver dois ângulos obtusos, pum, você vai explodir o triângulo, tá? Como a soma tem que fechar 180, não faz sentido nenhum. É legal? Olha quanto conceito, hein? Importante você guardar. Agora, para fixar, para a gente terminar a aula, sempre com 2 exercícios, tá? Questãozinha muito bonitinha, Enem 2018. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Você que já anda desse esporte, ó, já está imaginando, tá?
o exercício. Você que não anda, consegue também supor que imagina, você está aqui, ó, naquela posição. Os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelo ponto B e o ponto C. Os três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida igual a 170. Professor, lá no dia da tua prova, você vai, né, pegar aquele desenho e vai projetar ali um triângulo, tá? Então, a gente vai fazer aqui, tá? Um triângulo para ver como isso vai encaixar. Acompanha comigo, tá? Eu tenho aqui o ponto A, aí eu vou até essa extremidade, o ponto C, eu vou até essa extremidade, o ponto B. Como eu gosto de enxergar triângulos, eu fecho aqui. Esse ângulo que ele deu, que é o BAC, ele contou pra gente que é 170. Muito bem. Professor, e agora a gente vai ver o que a questão está pedindo, tá? Vamos lá, vamos ver o que essa questão ela pede. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição é... Aí você tem as alternativas: retângulo, acutângulo, obtusângulo, isósceles, escaleno. Professor, já vou matar, tá? Rapidinho aqui. Como tem um ângulo, tá? Igual a 170, ele é obtuso, esse ângulo, o triângulo vai ser obtusângulo, tá? Então, um ângulo obtuso, triângulo obtusângulo. Já não é a D de doida, já não é a C de cateto, já não é a B, já não é a A. Opa! Ou tem a D ou a E, tá? Aqui tem a D e a E, não tá tão fácil assim. E agora? Já sei que é obtusângulo. É escaleno ou é isósceles? Escaleno não tem nenhum lado igual. Isósceles, no mínimo 2. Acompanha comigo, gente. No momento inicial lá do texto, ele não disse que os dois remos tinham o mesmo tamanho? Esse segmento AC do triângulo é um remo, professor. Esse outro segmento AB também é um remo, tá? Os dois remos têm o mesmo tamanho, então esse triângulo que você vai formar, ele tem dois lados iguais. Quando tem dois lados iguais, isósceles, professor. É obtusângulo, é isósceles, a alternativa E de explodindo no Enem. Questãozinha bonitinha, né? Sem conta nenhuma, fácil, apenas conceitual. O segredo aqui é, né, pensar que ele deu no início a dica: remos de mesmo tamanho. Cada remo é um respectivo lado, lados iguais, isósceles. Muito bem. Quando você estiver agora andando de remo, já vai pensar nessa questão, tá? Agora vamos fechar com uma questão mais técnica, professor. Sempre pegando uma questão do Enem, uma questão contextualizada e uma questão mais técnica. O triângulo cujas medidas dos lados em unidade de comprimento são iguais a raiz de 5, raiz de 7 e 2 raiz de 3, respectivamente, é... Aí você tem os itens, você vai analisar comigo. Acutângulo e não equilátero, obtusângulo, retângulo, equilátero. Olha, professor, a alternativa D de doida já não fecha. Ele não tem nenhum lado igual, professor. Equilátero pra gente aqui já não é, tá? Agora, professor, como é que eu vou saber se ele é retângulo, obtusângulo, acutângulo? Isso aí não é em relação aos ângulos? Ele não teria que dar os ângulos para eu ver? Porque eu sei que quando tem todos os ângulos agudos, é acutângulo. Eu sei que quando tem um ângulo reto, é retângulo. Quando tem um ângulo obtuso, obtusângulo. Mas o maldito aqui não deu os ângulos. Aí que vem a maldade.
Eu quero que você guarde aqui comigo, professor, essa relação, tá? Olha aqui comigo, uma relação que você vai matar essa questão. Você vai guardar isso aqui, tá? Eu tenho os 3 lados conhecidos, com a continha que eu vou montar aqui, vai dar para saber se é retângulo, acutângulo ou obtusângulo, sem ter que descobrir os ângulos, tá? Então, acompanha comigo qual é a ideia. Essa conta de vermelho eu vou te mostrar aqui, tá? Para você entender qual é a ideia. Os lados do triângulo, eu vou chamar de quem, professor? Raiz de 7, tá? O outro aqui, professor, é raiz de 5. E o outro aqui, para mim, 2 raiz de 3. Qual dessas 3 medidas é a maior, hein, gente? Olha aqui comigo. Raiz de 7 é menor do que 3, professor. Porque raiz de 9 é 3, né? Então, raiz de 7, menor do que 3. Raiz de 5, também. 2 raiz de 3, professor. Raiz de 3 é 1,7. É bom guardar, tá? 2 vezes 1,7 dá, com certeza, um resultado maior do que 3. Então, essa daqui é a maior medida. Professor, eu preciso sempre guardar primeiro quem é a maior. Então, vamos lá. Essa maior, você vai chamar de A. E as outras, não importa. Uma chama de B e a outra chama de C. Com as 3 medidas, eu sempre primeiro preciso ver qual é a maior. Muito bem. Aí o que você vai fazer? Essa maior ao quadrado, eu coloco o resultado. E aí eu pego a outra eleva ao quadrado, mais a outra medida e eleva ao quadrado. Se esse resultado for igual, o teu triângulo, professor, ele é retângulo. Agora, professor, se essa medida da maior ao quadrado, ela for menor do que a soma dos outros ao quadrado, o meu triângulo, professor, ele vai ser acutângulo, tá? Professor, agora se for o contrário, se for maior, aí ele vai ser o quê? Obtusângulo. Essa daqui é uma regra, tá? Ela é bem importante você guardar. Então vamos fazer isso, tá? Eu vou sempre pegar a maior delas, que é 2 raiz de 3 aqui. Elevar ao quadrado. Aí eu vou pedir para você deixar um espaço aqui, porque é o espaço que você vai completar se é igual, se é maior ou menor. Vai pegar essa medida aqui, elevar ao quadrado, mais a outra medida e elevar ao quadrado. Ok? Maior medida ao quadrado, deixa o espaço, as outras duas cada um ao quadrado e soma. Aqui vai ficar assim, ó, 2 elevado a 2, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3. Aqui vai ficar corta, corta, 5, corta, corta aqui, 7. Aqui, professor, vai dar 12, aqui 5 com 7 vai dar 12. Opa, deu igual, hein, professor? Quando dá igual, gente, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser um triângulo que aqui? Retângulo, tá? E o triângulo retângulo, para mim, eu tenho aí que é a alternativa C, de caçadores de vaga. Essa é uma parte, professor, que realmente ela é bem, tá, difícil de você ter nas suas apostilas, tá? Geralmente, quando ele pede classificação em relação aos ângulos, a pessoa pergunta, tá, mas cadê os ângulos? De novo, não precisa, não vai por esse caminho do mal, de tentar achar um por um. Identifica qual é a maior medida, põe aqui e eleva o quadrado. As outras duas, cada um eleva o quadrado e soma. Se der igual, como eu coloquei aqui, é um triângulo retângulo. Se der essa medida menor do que a soma,
acutângulo, se der maior, obtusângulo. Legal, pessoal? Muitas definições, tá? Isso foi apenas o começo da aula de triângulo. Vamos fazer mais, tá? Para você aperfeiçoar nessa figura que com certeza vai estar no vestibular. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.